Olá, meu nome é Ariel Maria Félix Valério, sou aluna de graduação em farmácia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou orientada pela professora Ana Luísa Palhares Miranda. E essa é uma apresentação da 11ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ, na qual eu vou apresentar o trabalho titulado Avaliação do perfil antinociceptivo e anti-inflamatório de novos derivados antagonistas do receptor P2X7. Gostaria de começar falando um pouco do que é a dor. A dor é, por definição, da Associação Internacional para o Estudo da Dor, IASP, uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Existem alguns tipos de dor, como, por exemplo, a dor patológica, que é ocasionada por danos no sistema nervoso ou por sua função anormal, a dor nociceptiva, que é um mecanismo de proteção do organismo, e a dor inflamatória, que é um mecanismo de proteção do corpo após uma injúria. A dor, ela pode ser subdividida em dois grupos: dor aguda e dor crônica. A dor aguda, ela é uma dor de alerta e de baixa duração, além de ser causada por um agente externo. Exemplos dessa dor são a dor somática e a dor visceral. A dor crônica, ela é uma dor debilitante e de longa duração, que tem como exemplo a dor neuropática, a dor fantasma, a cefaleia, o câncer, a osteoartrose e a dor inflamatória. Um exemplo de doença crônica inflamatória é a artrite reumatoide, que é uma doença das articulações caracterizada por um processo inflamatório que pode atingir uma ou mais articulações. Com o passar do tempo, a inflamação gerada pode levar à erosão dos ossos e deformidade das nossas articulações. Na busca de novas terapias anti-inflamatórias, encontramos estudos recentes que mostram o envolvimento do receptor P2X7 na inflamação, como mostra esse artigo publicado em 2017. E também podemos ver, através desse artigo publicado em 2021, que o receptor P2X7 apresenta um alvo terapêutico potencial em diferentes doenças como câncer, diabetes, artrite, tuberculose e doenças inflamatórias. O receptor P2X7 é um receptor ionotrópico pertencente à subfamília P2X de receptores purinérgicos e é o subtipo mais envolvido na inflamação e na imunidade. Com isso, ele é expresso em todas as células da imunidade inata e da imunidade adaptativa. Quando é ativado, ele libera citocinas inflamatórias, como IL-1 beta, IL-6, TNF e quimiocinas, promovendo inflamação e proliferação e morte celular, gerando assim uma busca por antagonistas desse receptor para novas terapias. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é avaliar em vivo a eficácia pré-clínica de novos derivados antagonistas do receptor P2X7 no modelo de formalina em camundongos. Como abordagem experimental, foram usados camundongos suíços de ambos os sexos e com 8 semanas. Foram divididos em grupos experimentais: formalina velículo, DMSO 0,5%, formalina indometacina 10 mg por quilograma de animal, formalina substância teste, nas doses de 0,1, 1 e 10 mg por quilograma de animal. O experimento durou cerca de 1h30 cada animal e as substâncias teste foram administradas por via oral 1 hora antes da administração intraplantar de formalina. As substâncias do estudo são sigilosas, portanto, as informações possíveis das mesmas são que as duas substâncias isoladas são encontradas em diversos produtos naturais. A substância beta é um carotenoide e a substância N é um sesquiterpeno acíclico. O teste de formalina consiste em avaliar a hiperalgesia através de um estímulo químico. Então,
É administrado 20 microlitros de formalina 2,5 no centro da pata posterior do animal e é avaliado e registrado o tempo de lambida na pata, onde de 0 a 5 minutos contamos a fase neurogênica e de 15 a 30 minutos a fase inflamatória. Espera-se que animais menos sensíveis passem menos tempo lambendo a pata nessa segunda fase, que é a qual iremos levar em consideração no nosso trabalho. Nesse primeiro gráfico, vemos a comparação do grupo controle e das substâncias testes, com a dose de 0,1 mg por quilograma de animal. Observamos que não tem diferença significativa entre os grupos tratados e o grupo controle nessa primeira dose. Já nesse segundo gráfico, vemos a comparação com a dosagem de 1 mg por quilograma de animal e avaliamos que ocorre uma redução significativa na segunda fase apenas pela substância beta, em comparação ao controle. Nesse terceiro gráfico, observamos a comparação dos grupos com a dose de 10 mg por quilograma de animal, onde temos uma redução visível e significativa na segunda fase pela substância N. Além disso, podemos comparar também com o resultado da indometacina, que se encontra na mesma dosagem. Assim, então, podemos dizer que a substância N apresenta quase que o mesmo potencial de inibição que a indometacina nessa mesma dose. Sendo assim, concluímos que a utilização das substâncias isoladas promove uma redução significativa do limiar de sensibilidade, mesmo que em doses diferentes, por um estímulo químico, inibindo a dor inflamatória e indicando, então, um potencial anti-inflamatório dessas substâncias. Temos como perspectivas futuras que as substâncias mais eficientes serão escolhidas para um futuro estudo de artrite induzida por adjuvante completo de Field, o CFA. Aqui estão as referências usadas para a apresentação desse slide. Muito obrigada a todos.